Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta quarta-feira da Semana Santa, meditemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Meus queridos irmãos e irmãs, no Salmo responsorial de hoje, o salmista declara: Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. O salmista havia chegado ao fim de suas forças, e as mesmas pessoas de quem ele esperava apoio, ou seja, seus irmãos de sangue, o consideram um estrangeiro e um estranho. Quando os membros de nossa própria família nos abandonam em uma situação difícil, é uma experiência dolorosa e devastadora. Essa foi a experiência de Jesus na noite da última ceia. Ele havia deixado sua família de sangue em Nazaré e começou a formar uma nova família de discípulos, cujo núcleo interno eram os 12 apóstolos que ele havia escolhido para compartilhar de seu ministério de maneira especial. No entanto, naquela noite da última ceia, Jesus estava bem ciente de que um membro desse núcleo íntimo estava prestes a traí-lo: Judas Iscariotes. Jesus havia se tornado um estranho, um estrangeiro para Judas, que já havia concordado em entregar Jesus às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Quando Jesus anunciou aos 12 na última ceia: Um de vós está prestes a me trair, todos os presentes se perguntaram se poderiam ser eles. Será que não sou eu, Senhor? É uma pergunta que todos nós podemos fazer, porque qualquer um de nós é capaz de trair o Senhor vivendo de maneira contrária à sua vontade. Judas era um homem dominado por Satanás. Embora apóstolo, nunca foi convertido. Era ladrão, ecônomo do grupo. Judas, o traidor, se tornou um espião. Ele teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos tiveram de crescer espiritualmente. 30 moedas de prata foram o suficiente para que ele entregasse o Salvador. Iscariote significa o traidor, aquele que entrega. Quem sabe se não estamos trocando a nossa salvação por 30 moedas de prata?
O itinerário de Judas foi este: de apóstolo a ladrão, de ladrão a traidor, de traidor a possuído pelo diabo. Por que Judas traiu Jesus? Há várias hipóteses. Pode ser por causa da cobiça, da riqueza. Judas também se decepcionou com Jesus porque o mestre não promoveu uma libertação política ou militarista. Judas é um homem arrependido ou um homem com remorso. Seu arrependimento se converte em desespero e não esperança. Depois de trair Jesus, Judas se arrepende, devolve o dinheiro aos líderes dos sacerdotes e diz que pecou ao entregar o sangue de um inocente. Esse é o primeiro passo para a conversão. Mas Judas, preso em sua culpa por ter traído o Mestre, negou a misericórdia. Seu arrependimento não foi capaz de esperar. Se as pessoas soubessem do destino de Judas, não abusariam da misericórdia de Deus. Traímos o Senhor sempre que deixamos de reconhecê-lo nos irmãos, especialmente naqueles que são mais vulneráveis entre nós. Judas cometeu suicídio porque não se possibilitou voltar atrás após a traição. No entanto, sempre há um caminho de volta, mesmo depois da traição, porque, segundo o Evangelho de São Mateus, o sangue de Jesus foi derramado por muitos para o perdão dos pecados. Essa é a boa notícia desta Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.